Possivelmente ninguém ainda mencionou isto para você. Porém, o parceiro adequado não necessita ser persuadido. Ele apenas requer espaço para observar quem você verdadeiramente é. Uma pessoa que já fez sua própria escolha. E é precisamente neste momento que surge a psicologia da expressão feminina. Carl Jung afirmou que aquilo que é genuíno em seu interior naturalmente magnetiza o que é autêntico nos demais. Entretanto, aqui reside o que poucos compreendem. A maior parte das mulheres busca atrair atenção quando, na realidade, o verdadeiro poder reside em como você se estabelece sem necessitar demonstrar coisa alguma. A mulher de valor elevado não força situações, não explica excessivamente e não se perde tentando ser selecionada. Ela se torna marcante porque está tão conectada com sua própria autenticidade que o homem adequado percebe que finalmente descobriu um refúgio seguro. E se você se encontra exausta dos jogos, da perseguição, da sensação de estar constantemente explicando em demasia ou sendo incompreendida, este conteúdo transformará tudo, pois hoje você descobrirá como sua maneira de comunicar pode revolucionar não somente seus relacionamentos, mas também a forma como outros a percebem e a sentem. Existe algo silencioso que ocorre no interior de uma mulher. Quando ela finalmente compreende isso, o amor que procura não se inicia no outro, mas nela própria. Esta verdade parece elementar, até evidente, porém, se fosse tão simples de vivenciar, você não estaria aqui neste momento escutando estas palavras com um aperto no peito, como se elas conversassem diretamente com você. Durante anos, possivelmente te instruíram a buscar atenção, a se adaptar, a se demonstrar. Desde pequenos detalhes, como responder mensagens rapidamente ou ficar reservada para não aparentar muito interesse, até grandes decisões como aceitar menos do que merece, apenas para não permanecer sozinha. E esta dança silenciosa de desejar ser vista, escolhida, desejada, te distancia da mulher que verdadeiramente é. Jung mencionou que o processo mais profundo de transformação é a individuação, o instante em que você se separa das máscaras que o mundo colocou em você e se reconecta com sua essência. E quando isto acontece, seu valor não depende mais do reflexo nos olhos masculinos. O equívoco não está em desejar conexão. O equívoco está em acreditar que seu valor provém de como outros reagem a você. Este é, infelizmente, o ponto cego de muitas mulheres extraordinárias. Elas desejam ser vistas por um homem, mas esquecem de se observar primeiro. Elas querem validação externa, mas ainda não aprenderam a validar sua própria voz interior. A mulher de valor elevado não é aquela que tenta convencer. Ela não busca reconhecimento. Ela cria espaço. Um espaço que declara: eu já me escolhi, e agora só podem entrar aqueles que também enxergam isso. Este é o início da verdadeira transformação. É o momento em que você sai do modo de sobrevivência emocional, tentando agradar, se encaixar, se justificar, e entra em um lugar de presença e autenticidade. Um lugar onde você não teme o silêncio porque sabe que ele fala por você. Onde você não preenche cada pausa na conversa com ansiedade, porque entende que quem você é já ocupa espaço suficiente. E é aí que a mágica acontece. Quando você para de correr atrás, o que é real começa a correr até você. Esta inversão de expectativas é brutal e libertadora. Você não precisa forçá-lo a te ver. Você só precisa remover as camadas que te impedem de se ver claramente, porque quando você se alinha com sua verdade, a energia que você irradia muda completamente. Você deixa de ser a mulher que precisa ser notada e se torna a mulher que não pode ser ignorada. E antes que você pense que isso é sobre se comportar perfeitamente, acredite nisso. Esta mulher de valor elevado não é fria, inalcançável ou distante. Ela está emocionalmente disponível, sim, mas não para qualquer um. Ela tem coragem de amar, mas ama de um lugar de integridade, não de necessidade.
E isso muda tudo. Muitas mulheres confundem força com resistência. Acham que para parecer independentes precisam fechar o coração, não demonstrar interesse e jogar jogos. Mas isso não é força, é medo. A verdadeira força está na delicadeza daquelas que sabem o que sentem, mas não forçam reciprocidade, daquelas que se mostram com carinho, mas não abrem mão de sua essência. E sabe por que isso é tão magnético para um homem emocionalmente maduro? Porque ele não sente pressão para te escolher, ele se sente convidado a te conhecer. A diferença entre essas duas coisas é enorme. A mulher que tenta convencê-lo ativa o mecanismo de defesa dele, mas a mulher que simplesmente se posiciona sem ansiedade ativa o desejo dele de se aproximar voluntariamente, porque ela oferece algo raro, um espaço emocional que não depende da existência dele, mas o convida para dentro. Este espaço é o que diferencia mulheres comuns de mulheres inesquecíveis. E aqui vem o ponto mais simbólico e transformador. A mulher inesquecível não é aquela que fala mais alto, é aquela que expressa mais presença. Não é aquela que entrega tudo de uma vez, é aquela que cria camadas, que se deixa descobrir aos poucos, sentir, acessar, sem pressa nenhuma, porque já está completa, mesmo quando está sozinha. Esta presença nasce do alinhamento entre o que você sente e o que você mostra. É a fusão do interno com o externo. É o momento em que suas palavras, sua postura, sua respiração, tudo comunica. Eu estou aqui não para ser salva, mas para ser vista por inteiro. E este tipo de mulher não só atrai outro tipo de homem, como também filtra, porque já não está disponível para qualquer energia. Ela se torna seletiva, não por medo, mas por autorrespeito. E esse respeito é o primeiro sinal de uma mulher que parou de se vender por migalhas emocionais. Agora respire fundo, porque se você chegou até esse ponto sentindo que algo se apertou, algo vibrou, talvez seja o despertar que você precisava. A boa notícia: isso não é algo que você precisa criar do zero. Esta mulher já existe dentro de você. Talvez ela só tenha sido silenciada por anos de expectativas externas, medo de rejeição ou aquela vontade quase infantil de aprovação. Mas ela está lá viva, inteira, esperando espaço. E este conteúdo é exatamente esse espaço onde você pode se redescobrir. Se isso te tocou até agora, respire fundo. Você vai ver o amor de um lugar completamente novo, porque agora você não está mais tentando ser escolhida. Você está começando a lembrar que já é a escolha. E quando esta lembrança se torna parte de quem você é, nenhuma palavra precisa ser dita para que ele perceba. A presença fala mais alto. E agora, voltando a você, quando falamos sobre como mulheres de valor elevado se comunicam com homens, existe algo pouco mencionado. O verdadeiro impacto da sua fala não são as palavras que você escolhe, mas o tom com que elas vêm. E mais do que isso, o que mais impacta um homem é frequentemente aquilo que você não disse. É o silêncio entre as frases, a pausa antes da resposta, a suavidade de um olhar firme. Porque o tom, diferente das palavras, não pode ser ensaiado. Ele vem do seu estado interno. Não revela o que você quer parecer, mas o que você realmente sente. E aqui está a chave que poucas mulheres entendem. O homem emocionalmente maduro, o homem verdadeiramente pronto para a conexão, escuta com o corpo. Ele percebe vibrações, capta a energia que você traz, e é isso que ele registra como verdade. E sabe o que isso significa na prática? Você pode dizer coisas maravilhosas, até usar as palavras certas, mas se sua energia está carregada de ansiedade, dúvidas ou medo, isso vai vazar. É isso que ele vai ouvir. Energia ansiosa grita mesmo quando sua voz está baixa. Necessidade de aprovação vibra mesmo quando você tenta parecer desinteressada. Insegurança quebra o campo de atração mesmo quando você fala docemente.
Por outro lado, uma mulher que cultiva a energia de centro, de presença e de calma interno pode dizer uma frase simples como tudo bem. E ele vai sentir outra coisa, não por causa da frase em si, mas pela confiança silenciosa que está por trás dela. Esta é a linguagem não verbal da mulher de valor elevado. Ela não precisa de argumentos longos para se fazer sentir, e não confunda calma com apatia, nem presença com passividade. Eu estou te falando que existe uma força silenciosa na forma como você ocupa o espaço. E esta força vem de como você escuta a si mesma. Primeiro, Carl Jung disse que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. E isso vale também para as emoções. Quando você não se escuta, quando ignora a sua inquietação, sua raiva, seu medo, isso vaza para fora. Escapa pelo seu tom de voz, sua expressão, a forma como você tenta controlar a conversa. Porque a mulher de valor elevado não fala só para ser ouvida. Ela fala quando está centrada o suficiente para se sentir. E aí está a diferença. Ela não força a conexão, ela se alinha internamente e, como resultado, permite que a conexão aconteça. E se você está se perguntando, mas como eu chego nesse ponto? A resposta não está em decorar frases prontas ou estratégias eficazes. Está em trabalhar seu próprio estado interno antes de abrir a boca. Está em perceber que a pressa por compreensão muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Está em aprender que o silêncio, quando vem de segurança, não afasta, magnetiza. A mulher que está em paz consigo mesma não precisa preencher todos os silêncios, não precisa explicar tudo, não compete por espaço na conversa. Ela oferece espaço e, nesse espaço, o homem sente que pode baixar a guarda. E aqui está algo que pouca gente sabe. Homens desconfiam quando sentem intensidade desenfreada. Quando uma mulher se aproxima com falas exageradas, exposição excessiva, controle emocional demais, o que eles sentem não é abertura, é sobrecarga. Mesmo que ele não saiba colocar em palavras, o corpo dele entende. Algo aqui está me empurrando para longe. Mas quando uma mulher tem suas emoções organizadas, quando se permite responder ao invés de reagir, ela cria espaço seguro, um espaço que permite que ele se aproxime, não por medo de perdê-la, mas pelo prazer de ficar. Esta é a linguagem do subtexto. E subtexto, para ficar claro, é tudo que não é dito, mas é percebido. É o clima da conversa, a energia que preenche o espaço entre uma fala e outra. E é aí que mora o verdadeiro poder. Porque você pode dizer, eu entendo, com ressentimento ou com empatia. Pode dizer, está tudo bem, querendo afastá-lo ou querendo acolhê-lo. Pode dizer, faz o que quiser para castigar ou para libertar. O tom muda tudo, e o tom é determinado pelo seu estado emocional, não pela sua intenção racional. Então, antes de querer falar melhor com ele, comece falando melhor consigo mesma. Acalme o ruído interno. Respire antes de responder. Perceba como você está se sentindo antes de decidir o que dizer. Esta consciência emocional não é só sobre evolução pessoal. É o terreno onde a comunicação autêntica floresce. E se você percebeu que sua energia muda tudo, inclusive a forma como ele reage, escreva aqui embaixo a quais partes de você está aprendendo a escutar mais no silêncio. Porque a verdade é que quando você começa a se ouvir mais profundamente, o mundo também começa a te ouvir diferente. E o homem certo, aquele que não busca barulho, mas profundidade, vai te ouvir até no seu silêncio. E isso, mais do que qualquer palavra perfeita, é o que realmente sustenta. Você já parou para perceber o que acontece quando você deixa o silêncio entrar na conversa? Quando simplesmente não preenche o espaço, não se apressa para responder, não tenta resolver o desconforto de outra pessoa, surge ali um tipo raro de presença que fala muito mais do que 1000 palavras jamais conseguiriam. A maioria das mulheres cresceu ouvindo que deveria manter a conversa fluindo.
Não deixe o silêncio ficar constrangedor. Sempre demonstre interesse. Criou-se assim uma geração de mulheres que se sentem responsáveis por sustentar a conexão emocional sozinhas, como se o silêncio fosse uma falha, quando na verdade pode ser uma de suas maiores armas de força e atração. A mulher que sabe fazer uma pausa não para porque não tem o que dizer. Ela para porque sente o que o momento está pedindo. Ela não força a conexão. Ela oferece espaço para que a conexão aconteça voluntariamente, sem pressão. Isso é presença. Presença não é intensidade. Presença é profundidade. É o que acontece quando você está ali completamente. Mas não tenta preencher cada lacuna com explicações justificativas ou ansiedade disfarçada de interesse. A mulher que sabe parar expressa segurança. Ela mostra que confia no ritmo da conversa, no timing das emoções, no fluxo entre dois mundos internos. E neste momento surge uma reflexão essencial. O quietismo emocional representa consideração. Consideração consigo própria, consideração com o próximo e consideração pelo território que se estabelece entre dois indivíduos. A pessoa que valoriza esse território não teme o vazio. Ela compreende que é precisamente nesse lugar que a autenticidade se manifesta. Carl Jung discorria sobre a sombra, essa dimensão nossa que resistimos em reconhecer. E ao abordarmos comunicação, uma das sombras mais negligenciadas é o excedente. Verbalizar excessivamente, ofertar em demasia, esclarecer além da conta, fundamentar em excesso. Muitas vezes, aquilo que aparenta zelo demasiado é, de fato, temor camuflado, temor da carência, temor de não ser decifrada, temor de não ser selecionada. Porém, o paradoxo é exatamente este. Quanto mais você busca assegurar demais a ligação, mais você fecha o território onde a autêntica ligação poderia desabrochar. A pessoa que domina a parada não teme o intervalo entre a indagação e a réplica. Não se aflige quando permanecem alguns instantes em quietude, pois compreende que seu valor não reside na habilidade de divertir, reside na habilidade de se manter presente sem se fragmentar. Essa pessoa conhece ritmo como ninguém. Ela percebe quando é momento de verbalizar e quando é momento de aguardar. Não antecipa a reação masculina. Não se acelera para ocupar lacunas que ele ainda está processando, pois conhece o segredo que poucos compreendem. A verdadeira audição inicia na lacuna entre o que é verbalizado e o que ainda estamos experimentando. Essa pausa é onde a proximidade se edifica. É ali que o outro nota. Ela realmente está me escutando, está aqui presente, não está buscando me direcionar para onde ela deseja, mas me permitindo chegar sozinho. E é por essa razão que esse tipo de pessoa atrai tanto, pois com ela não existe cobrança mascarada de afeto. Não existem questionamentos que são ciladas emocionais. Não existe pressa, existe território. Território é magnético. Ele convida o outro a ocupá-lo sem ser forçado. Em um universo onde tudo é ruído, a pessoa que domina a parada se torna quietude, e na quietude ela se torna anseio. Isso não indica que ela é fria, distante ou indiferente. Pelo contrário, o olhar dela está completo, o corpo dela está presente, mas ela não se dissolve para se ajustar a alguém. Ela disponibiliza território, sim, mas nunca além do que é necessário, pois sabe que excesso de vazio também é ruído, ruído da própria ausência. E aqui está um aspecto poderoso. Muitas pessoas confundem aguardar com desaparecer, mas a pessoa que domina a parada não desaparece. Ela permanece presente, mas não se acelera. Ela mantém a energia, sustenta seu campo emocional, sem precisar invadir o território alheio para se sentir viva. Isso exige maturidade emocional, exige autoconfiança, exige compreender que você não é responsável por sustentar o humor o tempo todo, e exige saber que quietude não é rejeição,
Às vezes é apenas digestão emocional. E quando você permite que isso ocorra sem pânico, você se torna rara, inesquecível, poderosa. Quando você verbaliza serenamente, você ensina o outro a escutar. Quando você faz uma pausa, você demonstra que suas palavras importam. Quando você não se acelera, você comunica. Eu confio no que estou verbalizando, não preciso forçar nada. E nesse momento, algo mágico acontece. Ele começa a se aproximar. Não porque você o atraiu para dentro, mas porque você ofereceu território suficiente para ele querer entrar. E isso transforma tudo. Essa é a pessoa que domina a parada. E porque domina a parada, ela sabe exatamente quando continuar. E se tudo que você escutou até aqui tocou uma corda profunda, não é coincidência. Talvez você já tenha percebido que dentro de você existe uma pessoa que sabe exatamente o que verbalizar, o que experimentar, o que merece. Mas na correria automática da vida, entre a vontade de ofertar demais e o medo de não ser suficiente, essa pessoa fica sufocada, não por falta de força, mas por excesso de ruído. Ninguém te disse que existe uma forma de acalmar esse ruído sem ter que combater com ele. Uma forma de resgatar essa pessoa em 5 minutos por dia. Isso mesmo, nem uma hora, nem um retiro, nem uma fórmula mágica. 5 minutos para retornar para si, se reconectar com o que importa e lembrar quem você é quando o mundo silencia. Eu denomino isso de método Jung Love, mas não se deixe enganar pelo nome inventado. Não é para qualquer fase, nem para qualquer pessoa. É para quem já compreendeu que correr atrás das coisas, verbalizar demais e se entregar sem critério tem um preço alto. A própria paz. Se você sente que chegou até aqui, não é à toa. O link está nos comentários, mas clique só se sentir que é agora. Se sentir que fez demais, verbalizou demais. E agora, tudo que você quer são 5 minutos por dia para lembrar da pessoa que você nunca deixou de ser. Simples, silenciosa, poderosa. Porque se você está compreendendo, você está pronta. Ser vulnerável não é a mesma coisa que estar disponível. Essa é uma das confusões mais comuns que sabotam conexões potencialmente profundas. Muitas pessoas, na tentativa sincera de mostrar que têm bom coração, acabam entregando tudo rápido demais. Palavras, histórias, dor, desejos, como se tentassem provar pela intensidade da entrega que são dignas de amor. Mas intensidade não é profundidade. E entrega não é conexão se não for medida. A pessoa de alto valor compreende que vulnerabilidade é força, mas não é moeda de troca. Ela não se abre emocionalmente esperando que a outra pessoa retribua. Ela compartilha conscientemente, intencionalmente e com limites, pois sabe que seu coração é espaço sagrado e não é qualquer um que tem maturidade para habitá-lo. Existe um paradoxo poderoso aqui. Quanto mais você se entrega sem critério, mais você se desvaloriza. Mas quanto mais você filtra, mais você se revela verdadeiramente. O filtro, nesse caso, não é obstáculo, é convite para a conexão real. Pois quando você compartilha com serenidade, no ritmo que respeita suas emoções e o tempo da outra pessoa, você cria aquilo que quase ninguém sabe oferecer: segurança emocional. E segurança emocional é o maior afrodisíaco emocional que existe. A primeira técnica aqui é o filtro seletivo. Não se trata de esconder quem você é, mas sim de permitir que sua profundidade seja revelada em camadas. A pessoa que domina isso nunca soa desesperada. Ela não precisa se acelerar. Não tenta ocupar todo o espaço emocional da outra pessoa. Ela é espaço para si mesma. A segunda técnica é o paradoxo emocional. Essa pessoa consegue verbalizar algo profundo com simplicidade, consegue se abrir sem se fragmentar, consegue ser intensa sem ser invasiva.
É o tipo de presença que se percebe pelo olhar dela, pelo tom da voz dela, pela escolha das palavras dela. Ela não verbaliza tudo, mas tudo que ela verbaliza tem peso, tem alma, tem raiz. E essa raiz vem de um lugar de muito autorrespeito. Quando você compreende que ser vulnerável não é sobre se jogar totalmente no vazio, mas sim sobre oferecer elegantemente partes de si mesma, você começa a perceber quem está realmente preparado para receber e quem está só curioso. Existe uma diferença enorme entre alguém que quer te conhecer e alguém que só quer sugar sua energia. Essa distinção é sutil, mas essencial. A pessoa de alto valor não se acelera. Ela observa, sente o ritmo da relação, não reage por carência, responde por presença. E quando compartilha algo íntimo, não é porque está tentando convencer, é porque está serena o suficiente para ser honesta. Essa é uma forma de liderança emocional silenciosa. O mundo te ensina que para ser amada, você precisa mostrar tudo. Mas a verdade é que precisa sentir tudo conscientemente para se permitir amar maduramente. Quando você tenta compensar quietude com histórias demais, quando você se expõe para provocar empatia imediata, na verdade você está sinalizando ausência. Ausência, escuta. A presença dessa pessoa não pede atenção. Ela irradia serenidade. E isso, mais do que qualquer frase ensaiada, é o que pode fazê-lo parar e prestar atenção. Ele sente que ali tem algo raro. A pessoa que não se vende, mas se permite ver na hora certa e da forma certa. Essa habilidade de abrir e fechar sabiamente as portas emocionais é magnética e pode ser desenvolvida. Você não precisa se tornar outra pessoa para vivenciar isso. Só precisa aprender a escutar antes de verbalizar, sentir antes de se expressar, confiar que aquilo que é verdadeiro em você será percebido, mesmo que não seja totalmente expresso, e principalmente lembrar. Alguém que está pronto para algo real não vai se assustar com sua profundidade, mas só vai se conectar com ela quando você parar de escondê-la sob ansiedade de aceitação. Ser vulnerável é se permitir ver sem implorar por validação. E essa é uma das formas mais silenciosas e poderosas de ser inesquecível. E o mais bonito de tudo isso é que quando você incorpora essa arte de comunicar com equilíbrio emocional, você não atrai só um homem melhor. Você eleva o nível de toda a sua vida emocional. Conversas deixam de ser campos de batalha ou testes de aprovação. Elas se tornam pontes, espaços vivos, onde a troca é verdadeira, fluida e leve. A pessoa que vive essa versão de si mesma não precisa de validação constante porque criou uma base interna. E é justamente essa base que dá à vulnerabilidade dela uma borda de força. Ela pode verbalizar: "Isso me machucou", medo de parecer frágil, pois sabe que sentir profundo não é oposto de ser forte. É, na verdade, a forma mais pura de força emocional. Então, se hoje você sente que sempre oferece mais do que recebe, se sente que se esforça demais para ser compreendida, ou se sente esgotada tentando manter o interesse de alguém, talvez o que falta não seja amor, seja direção, seja presença, seja pausa. E quando você se entrega a essa nova forma de comunicar, mais equilibrada, mais suave, mais verdadeira, algo no mundo ao seu redor muda. Conexões deixam de ser urgentes e se tornam inevitáveis, pois você não está mais implorando por amor. Você está convidando o amor a acontecer sem deixar de ser quem você é. Existe uma força silenciosa que separa a pessoa inesquecível de todas as outras. Não é sobre o quanto ela oferece, o quanto se entrega ou o quanto aguenta. É sobre o quanto ela se honra. E essa honra se manifesta não gritando, não explicando, mas com algo muito mais sutil, seus limites. Limite não é parede, é contorno. É a linha simbólica que protege aquilo que é precioso em você. Quando uma pessoa compreende o valor da própria energia, ela para de distribuí-la a qualquer preço. Ela não grita para ser respeitada.
Ela comunica sua verdade com uma firmeza tão serena que a outra pessoa imediatamente sente que está na presença de alguém que se leva a sério. Existe uma crença falsa de que estabelecer limites afasta alguém, que um não firme vai fazê-lo se afastar, perder interesse e procurar alguém mais fácil. Mas o que a experiência mostra e o que a psicologia comprova é que o limite certo, colocado no tom certo, não repele, seleciona, atrai aquilo que é compatível com sua frequência emocional. O homem emocionalmente maduro não tem medo de limites. Ele os respeita, pois vê que por trás do limite existe uma pessoa que sabe o que quer, sabe o que merece e, principalmente, sabe o que não aceita mais. Aqui entra uma das técnicas mais eficazes da comunicação feminina, a afirmação com empatia. Você não precisa endurecer para se proteger. Você pode suavemente verbalizar: "Isso não funciona para mim", e ainda assim ser profundamente respeitada. Você pode olhar alguém nos olhos e verbalizar: "Eu me importo, mas não posso aceitar isso sem perder sua ternura ou seu centro". As pessoas de alto valor não estabelecem limites por raiva. Elas os estabelecem por alinhamento. Não se afastam para evitar conflito. Se posicionam para proteger sua paz. E essa firmeza silenciosa é uma das formas mais puras de amor próprio. Carl Jung disse que o eu, essa instância central da nossa psique, é como uma semente que precisa de solo fértil para florescer. E esse solo é feito de limites, proteção e coerência. Quando você permite que alguém invada sua tranquilidade, viole seus valores ou manipule seus sentimentos em nome do amor, essa semente seca, você se torna internamente desorganizada. Começa a perder sua verdade para não perder o outro. Mas quando você estabelece limites, você envia uma mensagem clara para sua própria psique. Eu sou digna de cuidado, eu tenho valor, eu não vou mais me abandonar. Isso não é ego, é estrutura emocional. É o que diferencia relacionamentos rasos de vínculos reais. Talvez você já tenha se calado para manter a paz. Talvez tenha verbalizado sim quando o coração gritava não. Talvez tenha ficado disponível para alguém que só te procurava quando convinha. Tudo isso é compreensível. Quase toda pessoa já esteve aí. Mas você está aqui hoje e isso já diz que está pronta para outro tipo de escolha. A pessoa que comunica seus limites claramente não faz isso para testar alguém. Ela não precisa jogar jogos, não precisa ameaçar. Ela simplesmente sabe que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada, onde não existe reciprocidade. E o mais bonito é que ela não perde sua leveza, não se torna uma fortaleza inacessível. Ela simplesmente se ancora num centro interno tão firme que fica impossível para alguém tratá-la com menos do que ela merece. Essa é linguagem elevada. Linguagem de quem compreendeu que cada não verbalizado com amor é um sim para ela mesma. E mais do que isso, é justamente nesses momentos de limite que a verdadeira intimidade se constrói. Pois quando você mostra ao outro até onde ele pode ir, você não se afasta. Você revela o mapa do seu mundo interno. Você verbaliza: "Se você quer me conhecer de verdade, comece aqui". Isso gera confiança, desperta respeito, faz com que você não seja vista como qualquer pessoa, mas como uma pessoa que sabe exatamente quem ela é. Esse limite não precisa ser ensaiado, não exige performance. Ele vem naturalmente quando você está enraizada em si mesma. E esse enraizamento se constrói na quietude, nas pequenas escolhas diárias, na coragem de não se trair por medo de ficar sozinha. A pessoa que compreende o valor dos limites, compreende o valor do tempo. Ela não se acelera para agradar, não se ajusta para se encaixar. Ela permite que os outros a descubram, mas não se desfaz para ser aceita, pois sabe, o homem certo não vai se intimidar com os limites dela. Ele vai se aproximar por causa deles, pois é aí que ele percebe.
Ela não precisa de mim para estar completa, mas quando sei como respeitá-la, ela me permite fazer parte dessa completude. E essa é a conexão mais preciosa de todas. Uma conexão nascida não da dependência, mas do respeito mútuo entre duas essências inteiras. Limites não são muros, são pontes seletivas, não são armas, são bússolas. E quando você começa a usá-los de forma clara, empática e firme, você descobre algo raro, a força de ser respeitada, sem precisar combater por isso. E se você sente que cada palavra deste vídeo lembra a pessoa que você está se tornando, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa escutar isso. E claro, se inscreva no canal, pois aqui a gente verbaliza diferente, pois a gente sente diferente.